Vamos para o segundo dia da Fena Minas 2026. Obrigada pela sua participação. Continue acompanhando todo o nosso conteúdo pelo Instagram e YouTube. Agora vamos falar sobre gestão, sucessão e transformação do novo empresário rural. E eu recebo o Luiz Felipe Xavier Carvalho, ele que é gerente regional do Sistema FAENG-Senar e vai compartilhar com a gente aqui um pouco da experiência que ele tem junto aos produtores. Luiz, muito obrigada pela sua participação com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Maria. É uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa trajetória e sabedoria aí que a gente adquiriu durante esse período. Muito bom. Luiz Felipe, você tem muita experiência, né? Como é que você começou nessa área? Conta um pouquinho da sua história, né? Até chegar a gerente regional. Bacana. Começar desde criança, né? Eu sou neto de produtor de leite, de café. Então, aí desde da minha infância, sempre tive no meio apaixonado, então sempre estive ali. Me formei em agronomia pela Universidade de São Paulo, em Piracicaba, e sempre tive muito envolvida na parte de gestão de tecnologia, desde a minha graduação. Então, eu sempre fui o cara mais novo e também eu sempre o mais motivado, então sempre quando tinha alguma coisa nova, coloca pro Luiz, ele é novo, tem vontade, vai fazer acontecer. E nessa trajetória de mais de 10 anos de carreira, eu tive algumas passagens para algumas empresas nacionais, multinacionais, sempre na parte envolvendo tecnologia, principalmente. Então, atendia carteiras de grandes clientes em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Luiz Eduardo Magalhães. E uma dessas passagens, acabei voltando para Minas e assumi o desafio de ser analista de formação profissional rural em Belo Horizonte, em 2020 e 2021. Então, fiquei ali um tempo, acabei voltando para o Mato Grosso, onde eu assumi a cadeira de gestão numa empresa chamada Agroamazônia, que recentemente até fez a aquisição aqui da Nativa em Patos. E depois de 5 anos, estou voltando para a gerência regional dentro do Sistema FAENG. Então, é a minha segunda passagem aqui dentro da federação. Bacana, então. Eu imagino que você adquiriu uma experiência muito boa, né? Porque cada região tem suas particularidades, cada função que você ocupou te dá uma bagagem muito boa, né? Não, demais, demais. E principalmente com pessoas, né? Então, acho que eu divido muito gestão, independente de ser empresa, de ser fazenda. Gestão, para mim, são 3 pilares: processos, pessoas e tecnologia. Se você não tiver um dos 3 pilares, você sempre vai estar manco e vai ser difícil fazer a gestão. Entrando já nessa questão da gestão, qual que é a diferença, Luiz Felipe, do produtor rural e o empresário? Tem diferença? Que o produtor é um empresário também, né? Tem diferença, sim. E eu falo muito de casa, de conhecimento do meu avô, de muitos amigos que são proprietários rurais, produtores rurais. A grande diferença, Maria, no meu ponto de vista, e bem simplista, é mensuração. Mensuração. O produtor que não mensura, ele é simplesmente um produtor. Quanto que é o seu custo de produção de saca de café? Quanto custa a sua saca de soja? E não é o custo de comprei 2, 3 insumos, é o custo realmente efetivo, para você saber quanto que você vai vender, se você vai ter margem ou não. Tem que ter controle de tudo. Controle de tudo. Então, a partir do momento que você tem um controle, você começa a ser empresário. E a partir do momento que você começa numa gestão simples, você começa a pensar na parte tributária, então você começa a ver que sua margem está apertada, o que eu posso fazer no meu planejamento tributário para poder aumentar minha margem? Estou pagando muito imposto, não estou, eu tenho que reduzir pessoas, será que um tanto de pessoas que tem na minha propriedade é o suficiente para eu tocar a minha operação? Será que dá para diminuir? Será que eu tenho que aumentar? O que vale mais a pena? É aumentar um turno dos meus funcionários ou contratar mais funcionários? São coisas que levam realmente o produtor a virar empresário. O produtor, eu posso dizer que é muito assim, a conta é no papel, no Excel simples, o empresário não. Ele pensa de maneira estratégica até a sucessão. E com certeza tem que ter esse controle, né, Luiz Felipe? Porque a gente sabe o quanto é um mercado difícil, né? Você depende do preço lá fora, as commodities, o clima, tudo isso interfere. Então, o que se faz da porteira para dentro vai determinar ou não o sucesso, a lucratividade desse produtor, não é mesmo? Exatamente. E você tem que também, por ter muitas variáveis dentro da porteira para dentro, por isso que é necessário ter essa mensuração. O clima, você não sabe se vai chover ou não vai. Mas você sabe qual variedade de soja que você vai plantar,
quanto de adubo que você vai jogar ou não, quanto que você tem uma previsão de colheita para você poder ter as lucratividades que você almeja. Porque você não sabe se vai colher, você não sabe como é que vai ser a qualidade da sua colheita. Aí eu falo de diversas culturas, café, olericultura, soja, milho, o que for. Então você precisa estar com isso muito bem anotado, gerenciando isso, para poder lidar com essas intempéries, com essas variáveis de mercado, de clima e outras mais que a gente conhece, para você saber lidar com isso. O risco é uma realidade, não adianta evitar ele. Mas como é que você lidar com o risco? Sabendo os números que você tem na mão. Então eu vejo muito nesse sentido. É uma gestão de risco, no final das contas, que o produtor rural faz, né? Diria, o empresário rural, né? O empresário rural. É uma fazenda, é uma empresa a céu aberto, né? Não tem como, a gente fala muito disso. Luiz Felipe, mas você acha que, a visão que eu tenho, assim, de quem não está tão dentro, mas acompanhando, é que eles estão se educando. O produtor já virou essa chave para ter esse cuidado. O que você acha? Ou ainda falta muito? Virou. Inclusive, o sistema FAENG tem um trabalho muito bacana quanto a isso. São mais de 30 anos que o Senar Minas, sistema FAENG, atua nesse tipo de virada de chave, como você disse. A gente vem trazendo os produtores para perto, tanto na parte técnica, mas na parte gerencial também. Tanto que a gente tem um serviço que chama Assistência Técnica e Gerencial para produtores rurais, onde a gente atua nas cadeias produtivas, leite, corte, cafeicultura, por 2 ou 4 anos, dependendo da cadeia, e a gente atua desde a parte técnica até a parte gerencial. E é realmente aquele conta-gotas. Ninguém vira essa cabeça de gestão da noite para o dia. Mas você tendo um técnico do sistema atuando ali mensalmente com você, a gente vai fazendo com que essa cabeça, esse mindset, realmente se torne de gestão, de empresário. E a gente vê isso. Não só com a TIG, mas a gente tem programas especiais, muitos deles até criados pelo nosso superintendente Celso Furtado, como o GQC, Gestão de Qualidade no Campo, que visa justamente isso, eu tirar o produtor e transformar ele no empresário. Você faz ali, são 80, 120 horas de programa, que está ali a parte teórica, que a gente sabe que é muito importante, mas o Senai trabalha muito a parte prática. Imagina você, como produtora, ouvir uma parte teórica, mas você fazer a parte prática junto com o consultor. Saber fazer a análise de risco, fazer o seu custo de produção, não só ver, mas você fazer junto com o consultor. Então a gente vem trabalhando isso e eu vejo sim que os produtores têm muito mudado essa mentalidade e essa mentalidade tem se acentuado, catalisado cada vez mais essa mudança devido à sucessão familiar. Essa meninada mais nova que vem assumindo, não aceita mais conta nas coxas, vamos falar assim. Tem que estar no papel, eles usam ferramentas, eles querem entender. Eu falo que essa nova geração que está assumindo é uma geração de gestores por essência. Então, eles precisam da tecnologia para poder saber se está ganhando mais, se está ganhando menos, para poder dar sequência. Eles estão fazendo essa ponte aí, né? Entre a tradição e a inovação. Com certeza. Ajudando aí no desenrolar, né? No desenvolvimento da fazenda. Outra questão, Luiz Felipe, você falando de sucessão, é um gargalo no agronegócio, é um problema, né? A gente sabe que existe uma dificuldade de passar, muitas vezes, o produtor que está ali há anos e décadas e gerações se dedicando à terra, a uma produção, de repente cai para um filho ali que ele simplesmente não gosta, ele não quer cuidar daquilo. Como é que você vê essa questão? Tem que ser trabalhado bem antes, né? Muito bom ponto, e é uma situação que a gente enfrenta no país como um todo. Eu estou vindo do Mato Grosso, trabalhei ali um tempo atendendo o estado como um todo, e é uma situação que atinge a classe como um todo. A questão da sucessão. E se trabalha desde o início, desde menino, e menina, de 3 a 4 anos de idade, colocar a botininha, levar para a fazenda, estar envolvido no meio da operação. Vivenciar o negócio, né? Eu digo que tem que estar envolvido, não comprometido, né? Então, qual que é a diferença do envolvimento e comprometimento? Envolvimento está na operação. Você está ali. O exemplo que eu trago é da galinha. Num x-tudo. A galinha está comprometida em fazer o x-tudo. O porco está envolvido. Porque a galinha bota só o ovo, não tem dano nenhum. O porco, ele tira o bacon para poder fazer. Então você tem que ter esse envolvimento, tem que suar a camisa, não só vestir. E é desde criança, Maria. E uma grande dificuldade que a gente enfrenta na classe
é que é uma classe muito trabalhadora. E muito sofrido em alguns casos, porque é um trabalho árduo, né? De segunda a segunda, e às vezes os filhos veem aquela dificuldade, eu não quero passar por aquilo. Exatamente. E isso reverbera dentro de casa. Com certeza. Então imagina, eu falo eu como pai, chegar em casa, começar a reclamar do meu trabalho, falar que não dá, que não vai chover, acorda às 5 horas da manhã, você só traz os pontos negativos e não traz nenhum ponto benéfico que aquilo traz para a família, é natural. O preço não tá bom, eu não tô lucrando. É natural que ele vai querer ir para outra área, né? Aí você cria uma aversão. Aí você vê muitos filhos buscando outras áreas, buscando a parte administrativa, medicina. Nossa, quantos amigos que eu tenho de família que os filhos resolveram fazer biologia, advocacia, medicina, porque realmente viu que a labuta do pai foi sofrida. Muito árdua, né? Muito árdua. Então sempre tem esse gap e a gente precisa trabalhar isso, e esse problema, eu digo um problema, a gente tem que saber lidar com isso, porque vai repercutir daqui a pouco na segurança alimentar do país, porque realmente está muito dificultoso a gente fazer essa sucessão de uma maneira tranquila e exitosa. Com certeza. E assim, a gente tem que considerar que as coisas mudaram e em muitos pontos melhoraram. Hoje a gente tem mais tecnologia, a gente tem mais conhecimento, a produção é menos árdua do que a gente viu nas décadas passadas, né? Então, eu acho que existe um trabalho de educação, de conscientização, que o sistema FAENG-SENAR faz muito bem, né? De estar trabalhando junto com o produtor, apoiando o produtor, vocês não estão sozinhos, trazendo conhecimento, trazendo informação, porque a gente o Brasil é uma potência e que continue sendo, né? A gente não quer o produtor deixando a atividade, nem os filhos, enfim. Isso é um ponto que você trouxe. Realmente, a inovação é um dos grandes pilares que traz o êxito para a sucessão. Isso é até um tema de estudo que o nosso superintendente, trazendo de novo à mesa, que ele trouxe num pós-doutorado que ele fez agora recente, terminou. Que um dos grandes pontos que faz com que a sucessão aconteça de maneira exitosa é o uso de tecnologia. Que facilita, né? Facilita, incentiva. Por quê? A geração mais velha, tem dificuldade natural com as ferramentas. Aí na hora que você começa a colocar a geração mais nova para poder mexer, você vê que a geração mais nova brilha o olho, começa a se envolver, e a geração mais velha naturalmente vai dando esse espaço. Isso vai acontecendo. E aí eu trago aqui dois produtos que a gente tem. A gente tem o curso de drone, que é o maior em quantidade, né? Números de eventos, é o curso que a gente mais dá no estado hoje. Que legal. E isso o drone tanto para pulverização, drone para imageamento, todas as aplicações dele ali. Todas que você imaginar, a gente dá. Legal. Isso traz muita geração para dentro. E além também, a gente lançou recentemente o curso de IA para produtor rural. Ah, que legal. Então, quando que você vai pegar um senhor de 60, 70 anos? Tem, mas que vai usar uma IA que o filho de 20, 30 anos está usando. Usando aplicada ao gerenciamento da fazenda. Então, a gente tem essa sensibilidade de trazer a tecnologia amarrada à gestão, pensando na sucessão. Então, a gente tenta fazer esse tripé da melhor forma possível para trazer essa nova geração com ferramenta, com conhecimento e robustez para assumir novos desafios. Com certeza. Eu acho que é um caminho, mas que já começou a ser percorrido, é longo, mas a gente chega lá, né? Eu acho que a gente está no caminho certo aí, trazendo todas essas tecnologias, essas melhorias para o setor, né, Luiz? Obrigada, viu, pela sua participação com a gente aqui. Obrigado, eu. Por dividir um pouquinho do seu conhecimento conosco. Obrigado, eu. Obrigado pela participação. Obrigada. Bom, espero que vocês também tenham gostado. Continue acompanhando o podcast oficial da FENA Minas 2026. Até a próxima.